estamos chegando com o programa Gente. Muito obrigada pela sua companhia. Sou Fátima Guimarães, que privilégio estar com você. E eu te apresento este cenário do programa Gente, Casa e Objeto, Trevo do bairro São Luís, cidade de Criciúma. O telefone para você vir aqui conversar com a Bea, com essas colaboradoras que fazem a diferença no atendimento, 3437-8601. Vem para cá, Casa e Objeto, cidade de Criciúma, e o nosso cenário. Eu vou conversar a partir de agora com a Luciana Borsato. Ela é presidente da Comissão da Mulher, advogada da Subseção Criciúma, destacando sobre quais as principais medidas que um casal deve tomar ao entrar numa união estável. Você também pode participar do nosso programa, interagir conosco, 99616-1917. Além dessa pergunta, uma série de perguntas que eu estarei fazendo para esta doutora. Como é que está? Seja bem-vinda ao Gente. Obrigada, Fátima. Boa tarde aos ouvintes. Satisfação recebê-la aqui. E é um assunto bem discutido, né? E as pessoas têm bastante dúvidas. Vamos destacar então quais as principais medidas que um casal deve tomar ao entrar numa união estável, doutora? Então, inicialmente eles têm que estar desimpedidos civilmente. Isso quer dizer que eles têm que ser divorciados, viúvos, solteiros, separados de fato ou separados judicialmente, né? Eles não podem estar numa outra relação matrimonial e vir então a fazer a união estável. Certo. Então, o que isso faz? Esta forma vai gerar direitos mútuos entre as partes. Então, vai ser a dependência econômica, há um plano de saúde, há uma pensão por morte ou numa possível dissolução dessa união, aos filhos e também a partilha de bens. Então, o que é apropriado para um casal que decide hoje unir-se estavelmente, como a gente fala, né? A gente recomenda que eles façam um documento. Pode ser um documento público ou um documento particular. Pode fazer um contrato particular de união estável, que tu faz no cartório de títulos, certo. Ou tu pode fazer um documento público, que é que tu faz no cartório de notas, para dar publicidade para essa união estável, porque futuramente, né, isso vai trazer bastante benefício para ambas as partes. Quando a união pode ser considerada união estável, então? Então, a união estável, ela não tem um tempo pré-estabelecido. A pessoa precisa ficar unida estavelmente 1 ano, 2 ou 3. A partir do momento que o casal resolve morar juntos, digamos assim, né? E eles começam a dividir as mesmas contas, as despesas com o lar, a partir desta data já é considerada união estável. Quando uma pessoa, doutora, acaba uma união estável, ela precisa se divorciar também? Não, na verdade o divórcio existe só para as pessoas que são casadas civilmente. Na união estável, o que vai ocorrer? É a dissolução da união estável. Então, se o casal já fez esse contrato de união estável no cartório, ele vai precisar voltar ao cartório e rescindir esse contrato, né? Só que existe um porém, se esse casal possui filhos menores, essa dissolução da união estável, ela vai ter que ser feita somente com uma ação judicial. Certo. Porque o cartório hoje não admite nem o divórcio e nem a dissolução a partir do momento que existem filhos menores de idade na relação. Certo. Bom, eu estou fazendo uma série de perguntas aqui para a doutora Luciana Borsato para realmente tirar todas as tuas dúvidas. Se você vive uma união estável e tem todas as dúvidas, os questionamentos e não tem... Fátima, você fique à vontade também, porque ela vai estar sempre conosco, te auxiliando aqui no nosso programa, gente. Por isso que o nosso WhatsApp está à sua disposição, que é o 99616-1917. É tão bom, importante, né? Tirar essas dúvidas, né, doutora? Bastante. Preciso registrar a união estável no cartório ou posso só morar junto? Na verdade, a lei, ela não exige que essa união estável seja registrada no cartório. Tá. A lei, ela admite apenas a convivência, né? Segundo a lei, já basta. Só que existem alguns órgãos e alguns serviços que eles necessitam, às vezes, um plano de saúde, um contrato de hipoteca ou do seguro de vida, eles vão exigir que
para vincular ambas as partes, eles tenham esse contrato registrado no cartório. Perfeito. Um outro questionamento aqui, quais são os direitos e deveres do casal que vivem em união estável e possuem filhos? Então, a responsabilidade pelos filhos independe do estado civil, né? Então, a guarda, visitação e alimentação sempre vai persistir. Vamos supor assim no caso, o casal tem filhos menores, eles fazem essa dissolução da união estável e a mãe fica com a guarda dos filhos. O ex-companheiro fica obrigado a pagar alimentos para os filhos menores. Certo. Mas um outro questionamento aqui, ter um filho fora do relacionamento é considerado união estável? Não, não é considerado. Um filho por si só, fora do relacionamento, não é considerado união estável. Tem que ter esses requisitos de coabitação e do casal junto estar arcando com as despesas, adquirindo bens em nome deles. Só um filho por si não configura. Quais os documentos que comprovam uma união estável? Então, eu fiz até uma relação. Não serão só esses, Tá. mas qualquer documento. Certidão de nascimento do filho havido em comum, Tá. mas não apenas a certidão do tá. filho. Declaração de imposto de renda do segurado, onde ele coloca a pessoa companheira como dependente. Certo. Fotos, e-mails, isso também serve como prova. Disposições testamentárias, declaração feita perante o tabelião, prova do mesmo domicílio, uma conta de água, uma conta de energia, conta de telefone, plano de saúde, a fatura do plano de saúde, Certo. prova de encargos domésticos, procuração ou fiança, conta bancária conjunta. Certo. Qualquer documento, na verdade, pode ser tanto público ou privado que relacione as duas pessoas. Vai servir futuramente, se a pessoa precisar Certo. como prova, esse documento vai servir. Bom, a pessoa teve uma união estável e agora rompe o relacionamento. Qual é o estado civil dessa pessoa? Parece uma pegadinha, né? Não é, mas é bastante comum a gente ouvir isso. Ah, e agora, doutora, acabei a minha união estável, eu vou ser o quê? Divorciada? O estado civil dela não vai mudar nunca. Ela vai ter ser o mesmo- solteira? Não, se ela era solteira ou divorciada ou viúva, o estado civil dela vai ser o mesmo de antes, não muda. Na união estável, a mulher pode colocar o nome do companheiro? Pode. Coisa. E aí? Pode colocar. Também? Só que eles vão ter que ir até o cartório e firmar esse contrato de união estável. A partir do momento que eles firmam esse contrato de união estável, como eu te falei, Tá. pode ser um documento público ou particular e por livre e espontânea vontade, eles querem usar, ela quer adotar o nome do companheiro, pode. Tá. E aí como fica a partilha de bens com o fim da união estável? Então, a partilha de bens, o Código Civil rege a união estável como se fosse pela comunhão parcial de bens. Tá. Ou seja, tudo que as pessoas adquiriram a partir do momento que elas iniciaram esse relacionamento vai ser dividido entre as partes. Só que agora tem um porém, a justiça ele está um pouquinho mais rígida com isso, porque a parte tem que comprovar que ela ajudou a comprar aquele bem. Então, o que acontece em muitos casos que a gente vê? A mulher, ela passa a ter a união estável com o companheiro dela e ela deixa todos os encargos para ele. Então, ele compra um imóvel, ele vai lá e registra só no nome dele. Certo. Ele compra um veículo, ele vai lá também tudo, e ela deixa isso passar. Isso é muito importante, que as mulheres se atenham a isso. A gente tem uma união estável, aí a gente vai comprar um terreno. Não, aquele terreno vai ser escriturado no nome de nós dois. O contrato de compra e venda vai ser feito no nome de ambos. O veículo vai ficar no nome de quem? O veículo, claro, tem que ficar no nome de uma única pessoa. Mas então, o que ela tem que fazer? Ela tem que se precaver, ela tem que se munir de documentos, porque lá na frente ela vai precisar comprovar que ela participou na aquisição daqueles bens. Tudo no papel, né, doutora? Tudo no papel. Tudo no papel, porque senão a coisa não funciona, né? Hoje em dia tem que ser tudo no papel, Fátima. Quem tem união estável pode casar no civil? Então, se a pessoa já não for casada, se ela for divorciada, viúva e solteira, ela pode casar no civil. Então, se ela já tem um contrato de união estável em cartório, o que ela vai fazer? Ela vai converter esse contrato num casamento civil. Certo. Ela vai adotar o regime de comunhão que convém ao casal, né?
seja separação parcial, só que tem algumas exceções, que no caso, quando a pessoa for maior de 60 anos, ou quando ela fez o divórcio e não partilhou os bens, aí é um regime específico, que é a partilha total de bens, mas pode casar no civil tranquilamente. Olha, estou conversando com a doutora Luciana Borsato, presidente da Comissão da Mulher Advogada, subseção Criciúma, aqui no nosso programa. Gente, é uma alegria recebê-la aqui, tirando Obrigada, todas essas dúvidas, né? É possível reconhecer a união estável depois da morte? Sim, é possível. Isso é uma ação judicial que a gente chama reconhecimento de união estável pós-mortem. O que acontece? Às vezes, muitas vezes, a beneficiária, a companheira, desculpa, ela perde alguns benefícios. Isso acontece muito no INSS. Certo. Ela não consegue, ela não tem esse contrato de união estável firmado em cartório e ela não consegue comprovar junto ao INSS que eles mantiveram aquela união estável. Então ela tem que entrar com uma ação de reconhecimento pós-mortem. É uma ação judicial. E ela vai juntar toda aquela documentação que ela tem, né, para convencer o juízo disso, vai rolar testemunhas no processo e a partir do momento que o juízo tiver a convicção de que realmente houve aquela união estável que perdurou aquele tempo, ele vai decretar a união estável e a partir desse documento que ela tiver em mãos, ela vai procurar os benefícios que lhe foram negados. Então, a mulher com o falecimento do companheiro terá direito à habitação? Então, o Código Civil, ele prevê que ao cônjuge companheiro, independente da comunhão de bens, terá direito à habitação, sem que haja prejuízo na herança ou na participação dos herdeiros e também dela, né? Desde que seja um lar destinado à entidade familiar e seja o único da natureza. Então, ela construiu a casinha dela lá com o companheiro dela, ele tinha outros filhos, né, do primeiro casamento, digamos assim, e ele falece. Então os filhos vão querer, não, a gente vai querer, eu quero a minha parte, a parte do meu pai, mas nesse caso ela terá direito à habitação. Hoje tá muito fácil, vamos dizer assim, né, a pessoa namora, alguns meses já estão juntos. E aí dificulta, né? Um tem direito, o outro também tem o seu direito. Então, o que o contrato da união estável, ele garante, né? Ele dá de garantia às partes. Vamos supor, o João vai lá, tá namorando com a Maria, eles resolvem morar juntos. Só que aquele apartamento já era do João. Continua sendo do João. Continua não tem sendo essa do de... João. Mas não. Se os dois compram juntos depois? Pode ser que, tipo assim, ó, eles estão namorando, mas não estão morando juntos. E eles compram um apartamento, porque eles pretendem casar futuramente, né? Aí, quando eles fizerem esse contrato, eles têm que estipular, ó, aquele bem já integra o nosso patrimônio. Perfeito. Como estão os trabalhos? Assumiu a presidência agora, 2019, como é que está sendo? Está sendo bastante corrido, mas está sendo assim, ó, bem produtivo e bastante, sabe, a gente assumiu assim, sabendo que o legado que foi deixado pela doutora Rosana Guimarães, né? Então foi um trabalho de anos ali em frente à Comissão da Mulher. E eu e a doutora Neura, né? A gente está tentando segurar, assim, e fazer bonito, porque o trabalho da doutora Rosana foi um ótimo trabalho. Que bacana. Conte sempre conosco, esteja sempre aqui no nosso programa, gente, para qualquer novidade, estar colocando para que a sociedade fique a par dos trabalhos que vocês, mulheres, desenvolvem à sociedade. Obrigada, Fátima. Muito obrigada pelas informações também. Obrigada também, obrigada aos ouvintes.